estamos retornando ao estudo de Daniel. E nós havíamos encerrado o estudo de Daniel 7, que é um capítulo fantástico. É um mega capítulo, é um capítulo grid. O capítulo 7 de Daniel é aquele capítulo sobre o qual podemos articular todas as profecias bíblicas, né? Ele é uma profecia guia. Nós vamos pular o capítulo 8 de Daniel, porque eu estou com a pretensão de conjugá-lo com o capítulo 11, porque os dois têm muita afinidade, o capítulo 8 e o capítulo 11. Então hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 9 de Daniel. Esses dias mesmo eu estava dando esse estudo, agora em 1982, e eu vou repetir algo que eu devia falado naquela época. Você lembra, né? Em 82, quando nós estudamos lá no Instituto de Educação, no capítulo 9 de Daniel, então essa é a terceira vez. Essa segunda vez eu nem me lembro. E nós estamos agora falando do capítulo 9. O estudo das 70 hebdômadas, né? Das 70 chabuas, das 70 semanas de Daniel. E se o livro de Daniel é um livro fantástico, se o livro de Daniel é um livro sem o qual a ótica escatológica, o entendimento escatológico, o estudo das últimas coisas praticamente se torna ininteligível, dentro do capítulo de Daniel, que é fantástico, do livro de Daniel, que é fantástico, nós temos vários capítulos fantásticos. Nós vemos que Daniel se divide em duas partes. Uma parte que nós poderíamos chamar de histórica, que são os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde existem narrativas históricas, a chegada de Daniel como cativo no ano 605, lá na capital do mundo, a Babilônia, governada por Nabucodonosor, o caldeu. Nós temos a visão, o sonho de Nabucodonosor, a ameaça de morte, a interpretação que Deus deu a ele. Nós temos no capítulo 3 a fornalha de fogo, como os três amigos de Daniel foram livrados da fornalha de fogo. Nós temos no capítulo 4 aquele episódio da loucura de Nabucodonosor. Lembra? Todo mundo está lembrando aí, né? Todo mundo está acordado. Nós temos no capítulo 5 a questão da festa do Belsazar, o último rei babilônico, lá no ano 539, já no finalzinho da cabeça de ouro, já no finalzinho do governo da águia alada, lá no finalzinho do governo babilônico. Foi exatamente por causa dessa festa que o governo babilônico foi abreviado. Deus havia dado permissão para os babilônios governarem o mundo por 70 anos, mas eles governaram de 605 a 539 por 66 anos, ou seja, foi abreviado em 4 anos, exatamente por causa desse assinte que o Belsazar cometeu, essa loucura, né, de levar os utensílios do templo para o carnaval. Ele pegou aquilo que era sagrado e levou para o sambódromo babilônico. E então Deus, do qual não se zomba, porque aquilo que o homem planta, isso ele colhe, ele abreviou o governo babilônico e deu poder para Ciro, o persa, e Dário, o Medo, se coligarem e trazerem o governo dos peitos e braços de prata e do urso que se levanta sobre o seu lado com 3 costelas na boca, anteciparem a sua vez dentro do governo gentílico. E nós temos também no capítulo 6 o relato histórico do livramento de Daniel da cova dos leões, no governo desse mesmo Dário. Então a primeira parte de Daniel, a gente pode dizer que ela é narrativa, que ela é histórica. A sua segunda parte, os capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e 12, são 12 capítulos, 6 históricos, 6 proféticos, são aqueles capítulos onde Daniel descreve as
as 4 visões que ele teve. Ele teve a visão do capítulo 7, que é a visão dos 4 animais, que nós terminamos de estudar, que é um relato fantástico, uma descrição. Na realidade, Daniel foi uma pessoa hiper privilegiada, porque Deus é uma pessoa muito metódica, Deus é uma pessoa muito organizada, Deus é uma pessoa que tem agenda, sabia? Ele anota tudo. Eu não sei se a agenda dele é digital, eu não sei se a agenda dele deve estar nas nuvens, né? Deve ser uma cloud agenda, mas ele é uma pessoa que segue script, que segue a agenda, que estabelece programas, inclusive esse é o grande assunto do capítulo 9. E Deus, a gente sabe pelas Escrituras, se você olhar assim de um escopo mais... Ele tem o programa dos anjos, a forma como ele vai lidar com os anjos, em especial aqueles que se rebelaram. Aí nós incluímos Satanás, que foi o nosso assunto por mais de um ano, satanologia. Ele tem um programa angelical, ele tem um programa de trato com os anjos, ele tem um programa dedicado a tratar com os gentios, ele tem um programa específico para tratar com Israel, e ele tem um programa para tratar com os da igreja. Deus basicamente tem 4 programas. Um trato com os anjos, um trato com os gentios, um trato com os judeus e um trato com a igreja. Objetivos a serem alcançados, especificamente com cada um desses 4 grupos. Promessas de juízo e de bênção a serem cumpridas com cada um desses 4 grupos. E Daniel é privilegiadíssimo, porque desses 4 gigantescos programas que Deus tem, do trato com os anjos, com os judeus, com os gentios e com a igreja, Daniel trata com 2 desses programas. Deus deu profundíssimas revelações a Daniel a respeito de 2 desses programas, a saber, o programa que trata com os gentios e o programa que trata com Israel. Então, em Daniel 7 a 12, que é a segunda parte do livro de Daniel, que é a parte profética, que é a parte escatológica, que é aquela parte onde Deus fala o que ele vai fazer, o capítulo 7 é aquele capítulo onde Deus revela a Daniel como é que eu vou tratar com os povos, como é que eu vou tratar os gentios, o plano que eu tenho para os gentios. Por que as coisas estão acontecendo hoje em 2013 e vai se estender aí por algumas hipotéticas décadas, e como está acontecendo desde o ano 605. Já tem 2.618 anos. Na verdade vai fazer aniversário em agosto, né? Mas vamos falar que é 2.618 anos que esse programa está rodando. Ele pôs o programa para rodar e ele vai rodar aí por mais algum tempo, hipoteticamente até 2036. Então, Daniel capítulo 7 é aquele capítulo fantástico, é aquele capítulo profético, é aquele capítulo onde Deus revela como ele iria lidar com as nações. A Babilônia, a Média Pérsia, a Macedônia, Grécia e Macedônia, Roma e os Estados Unidos da Europa, isso lá no futuro. Sendo que dessas 5 partes, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma e Estados Unidos da Europa, 4 partes já são história. Na época, para Daniel, no ano 553, isso ainda era futuro. Todos os 5 segmentos dessa profecia eram futuros. 4 hoje, em 2013, já é história, já é passado. Só falta um 5º para se cumprir, que vai acontecer exatamente depois do arrebatamento da igreja, a saber, o governo mundial anticristão.
o governo dos Estados Unidos da Europa pelo chifre pequeno, que nós estudamos em Daniel 7. Então, Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12 tem quatro profecias, 4 revelações. A revelação do capítulo 7, que trata com os gentios, e a revelação do capítulo 8, do capítulo 9 e do capítulo 10, 11 e 12. Esses 3 tratam de Israel. Nós vamos pular o 8, porque eu pretendo estudá-lo em conjugação com o 10, 11 e 12. Porque os dois têm muita afinidade. Então nós estamos entrando aqui no capítulo 9. Se Daniel é um livro fantástico, se a segunda parte de Daniel é mais fantástica ainda, se o capítulo 7 é fantastiquérrimo, o capítulo 9 é fantastiqueticíssimo. O capítulo 9 é o ponto alto do livro de Daniel e da escatologia. Sem esses réis 4 versículos, 1, 2, 3, 4, Daniel 9, 24, 25, 26 e 27, a profecia fica ininteligível. É a profecia de Toque, bom dia, que a gente fala. É uma das profecias mais importantes das Escrituras. É uma das profecias que Satanás mais tenta destruir. É a profecia que mais incomoda o judeu. É a profecia incontornável, ela é inexorável, ela é intransponível. Ela é uma profecia profunda, fantástica. Ela é uma profecia eixo. É uma profecia ao redor do qual todo maquinário, toda engrenagem profética gira. Porque é uma profecia muito específica. Daniel capítulo 9, que na realidade é composto de 2 partes. A oração de Daniel, pedindo entendimento, do versículo 1 até o versículo 23, e a resposta que é dada, que é os versículos 24, 26 e 27. O capítulo 9, fantástico, o ponto alto do livro de Daniel, o ponto alto do estudo escatológico, o ponto alto da Bíblia, é o pico do Himalaia escriturístico, entendeu? Está lá nos versículos 24 a 27. Sendo que do 1 a 23 é a oração do Daniel pedindo entendimento. Que nós vamos esmiuçar versículo por versículo no hebraico. É muito fantástico. Eu amo Daniel 9. Eu amo muito a Bíblia. Eu amo muitíssimo Daniel. Eu amo muitíssimo o capítulo 9. Capítulo 9 é um capítulo fantástico. O capítulo 9 é um capítulo que os irmãos vão perceber que o seu entendimento escatológico nunca mais vai ser o mesmo, porque ele é muito importante. Eu comecei a entender de escatologia a partir do momento que um certo irmão, Valdemar Galux, lembra lá? Valdemar Galux, nos deu aquele livro do ORR, né? Eu não lembro o primeiro nome dele, e nós vimos aquele livretinho verde e azul, que hoje em dia eu só tenho o xerox dele, aquilo que eu te mostrei. Lembra que nós estudamos Daniel capítulo 9 com aquele livretinho? Você deve ter ele, aquele da capa azul e verde, que tem até aquele gráfico, que é posterior. Eu vou trazer, já que a apostila está pronta desde 1982, é Guilherme Or. É porque esse nome, né, é pouco comum para mim, então não estava lembrando dele. Guilherme. Mas eu lembro do Or, que é mais fácil de lembrar, né? ORR. Ele deve ser holandês, alguma coisa assim, né, com esse nome, deve ter sido algum europeu lá. Então vamos ao capítulo 9 de Daniel, que nós não vamos ler todos os versículos, porque hoje é evidente que nós não vamos esgotar tudo. Mal nós vamos vencer o capítulo, os versículos 1 ou 2. Mas vamos ler aqui até o 5. Todo mundo lá? Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, que não é aquele Assuero lá da Esther, que aqui nós estamos no ano 539 a.C. Aquele outro Assuero é 445, falta
94 anos para o outro governar ainda, um século antes. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, que o Ciro, lembra, era uma coligação Medo-Persa. Ciro, o persa, constituiu Dário, o Medo, sobre a Babilônia, a capital babilônica, porque era um império com duas capitais, Suzã, a capital persa, e a ex-capital babilônica, agora a capital Meda, na qual governava, era uma, como é que chama quando fala isso? Corregência, né? Era uma corregência. Eles fizeram uma coligação, o Ciro e o Dário, os persas e os medos, os Círios governando a partir de Suzã, na província de Elão, e Dário governando a partir da Babilônia, na planície mesopotâmica aqui. No primeiro ano do seu reinado, isso no ano 539, o ano da festa do Belsazar, o ano em que Belsazar levou as panelas de Deus para o sambódromo babilônico, o ano em que ele pisou na bola e abusou, o ano em que o governo dele foi interrompido, o ano em que a Babilônia caiu. No primeiro ano do seu reinado, Daniel, 66 anos depois que Daniel, 66, 67 anos depois que Daniel havia sido levado cativo, lá no ano 605, nós estamos no 539, 66 anos depois, 66 para 67. Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: tem exclamação ainda. Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, para a gente entender esse contexto, Daniel, um dos primeiros judeus a serem levados cativos, porque Nabucodonosor fez 3 investidas contra Jerusalém. Os irmãos se lembram disso. Nabucodonosor venceu os egípcios, a primeira cabeça de Satanás, a primeira cabeça do dragão, ele, a Babilônia, sendo a segunda cabeça das 7 que o dragão tem, né? As 7 formas de Satanás, do dragão, manifestar o seu poder, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é de Satanás nesse momento, provisoriamente, o mandato dele ainda não acabou. De direito é Jesus Cristo, dono do mundo, mas de fato ele ainda não o é. Isso só vai acontecer depois que derramarem todas aquelas taças do Isaac lá, as taças de Apocalipse 16. Ele já é de direito, mas ainda não é de fato. Satanás não é de direito, mas é de fato. Então ele manifesta o seu governo através de 7 cabeças: o Egito, a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia, Roma unificada na primeira metade da tribulação e o governo bestial do anticristo na segunda metade da tribulação. Então, no ano 605, que Nabucodonosor fez 3 investidas contra Jerusalém: 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C., quando ele finalmente destruiu Jerusalém. Porque o judeu estava dando muito trabalho, o que é normal, né? O judeu deu trabalho para todos os impérios que passaram por lá, principalmente o Seleucida, que nós vamos ver em Daniel 8 e 11. Ele é um dos primeiros a ser levado cativo no ano 605. Ele foi para lá com seus 15 anos, 16 anos mais ou menos, e praticamente 70 anos se passaram.
66 anos passados. Daniel está lá fazendo 80 anos na Babilônia, 80, 81. O rapaz já está lá, já tem 66, 67 anos. E Daniel era crente. E como crente, ele orava e lia a Bíblia. E ele tinha os rolos dele. Lógico, a pessoa que é nascida de novo, sendo conduzida pelo Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que inspirou, porque homens de Deus falaram movidos, levados com o palitinho na enxurrada, né? Falaram movidos pelo Espírito Santo que neles morava e a eles revelava as coisas, morava provisoriamente. Então ele devia ter os rolos com salmos, ele tinha os rolos com a Torá, mosaica, e ele tinha os rolos que continham as profecias de Jeremias. Jeremias foi um profeta que viveu nos últimos dias de Jerusalém. Jerusalém estava prestes a ser destruído e Jeremias morava lá. Jeremias avisou para a geração dele que o Nabucodonosor ia tomar Jerusalém, que a paciência de Deus tinha acabado. Que agora não tem aquele negócio, vai ou racha, agora racha, agora eu vou. Inclusive Jeremias foi levado contra a vontade dele, pela geração dele, para morrer lá no Egito e ser sepultado onde ele não queria. E ainda que Jeremias tenha escrito rolos, e teve aquele rei ímpio Joaquim, que escutou o profeta lá falar 2 ou 3 vezes, ele foi, picou a Bíblia no canivete e jogou no fogo, que era o mês de Quisleu, estava no inverno, e ele escreveu de novo. Isso tudo está lá no livro de Jeremias. E, de alguma forma, um desses rolos foi parar na mão de Daniel. Então, Daniel tinha a Bíblia dele. Ele devia ter uma gaveta onde ele puxava, tinha aquele monte de livro. Tinha lá os Salmos, tinha a Torá, tinha o rolo do profeta Jeremias. E ele, estudioso da Bíblia que era, ele leu em Jeremias 25 e 29 que existia um prazo para acabar o período de cativeiro. Aí ele olhou para a Bíblia, olhou para a folhinha, olhou para a Bíblia, né? Eu até já citei isso, que o verdadeiro teólogo é aquele que tem a Bíblia na mão e o jornal na outra, né? Ele olhou para a Bíblia, olhou para a folhinha, olhou para a Bíblia, pegou o ábaco dele, que ele não tinha um notebook para abrir e acessar a calculadora, e nem uma calculadora, ele pegou o ábaco dele, 70 anos, 605 a.C., que nem era essa forma de datar, né? Devia ter outro, porque Cristo ainda não tinha vindo, podia falar antes de Cristo depois, X anos que eu vim para cá, está chegando a hora, falta pouco tempo para acabar o período de cativeiro. Aí ele fez a oração dele. Mas para a gente entender esse contexto, Israel no cativeiro, o cativeiro com data marcada para acabar e voltar do cativeiro, a gente precisa voltar um pouquinho. Nós vamos voltar um pouquinho para entender esse contexto, nós vamos voltar ao Éden. Vamos voltar só um tiquinho, viu, né? Dá um rewind aí, vamos voltar aqui um tiquinho. Porque no dia em que Adão escolheu, é uma questão de escolha, abolição, livre-arbítrio, né? No dia em que Adão escolheu acreditar na serpente, porque Deus falou assim, ó, pode comer aí, ó, do piquezeiro, da pitangueira, da amoreira, da macieira, do pessegueiro, pode comer livremente todas as árvores do jardim. Mas aquela ali, ó, tá vendo aquela lá? Aquela ali? Que pé de figo ali? Hipoteticamente, tá vendo aquela árvore ali? Aquela ali você não vai comer dela não, porque do dia que você dela comer, certamente você vai morrer. Aí vem a serpente, lembra que eu já vi? Como é que tá, Eva? Beleza? É assim que disse Deus? Estou baixo do jardim. Aquela ali, não, aquela ali você não pode comer nem tocar, porque um dia que a gente comer daquilo ali, nós vamos morrer. É certo que não morrereis, no é texto de Gênesis 3. Então Deus falou, certamente morrerás. A serpente falou, certamente não morrerás. Alguém está mentindo.
Não tem jeito de certamente você morrer e certamente você não morrer. Um dos dois está falando a mentira aí. Quer dar uma perguntadinha aqui? Não? Sim, mas a responsabilidade é dele. Tanto é que quando você chega em Romanos 1, não fala assim que pela transgressão de uma mulher veio o pecado ao mundo e pela obediência. Sim, claro, mas os dois eram um. Entendeu? É nesse sentido, no sentido mais genérico. É pela transgressão de Adão que o homem caiu. Você quer fazer uma pergunta? Já ia soltar fogos de artifício. Então, no dia em que Adão escolheu acreditar na serpente, e decidiu que Deus é um egoísta mentiroso, que é isso que ele, que deu aquela mordida, ele está falando, Deus é um egoísta mentiroso. Ele está escondendo leite, porque Deus sabe que no dia que der comer, vocês vão ser igual a ele. Então ele está escondendo alguma coisa aí que ele não quer me dar, só para ele, então ele é egoísta, e mentiu para mim. Porque a serpente falou que eu não vou morrer, e ele mentiu falando que eu vou. Depois que ele caiu, ele passou um cara de pau. Sim. Porque a responsabilidade dele, no momento que Deus falou, foi a mulher que Deus acusou Deus, acusou a mulher. Sim. A mulher que a responsabilidade dele. A ordem foi dada a ele. A mulher foi para ser e ele não tomou a mulher. De bobeira, como se diz, né? O senhor tem culpa porque foi a mulher que tu fizeste. Pois é. Mas na hora de dar lá, contando os animais, macho, cachorro, cadela, eu falei, cadê aquela que vai ser minha auxiliadora, né? Aquela que vai ser minha metade? Aí depois Deus dá a metade do Mas é a tendência natural, né? Desde a infância. Mas Daniel não vai fazer isso. Nós vamos ver. Então, Adão escolheu acreditar na serpente. Decidiu que Deus é um egoísta mentiroso. No momento que ele fez isso, ele morreu. Ele se afastou de Deus. Morte não é separação. Ele ficou separado de Deus, porque os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Mas porque Deus ama o homem de tal maneira, porque Deus recede no hebraico, que significa amor firme, amor que não mexe. Tenta arrastar o pão de açúcar, você consegue? Ele é inamovível. Tenta empurrar o Empire State. Alguém aí consegue? Ele é inamovível. Ele não se move. É isso, essa palavra aparece 250 vezes no Velho Testamento. É a palavra que descreve Deus. Ele recede. Ele é o amor inamovível. É a palavra que corresponde ao grego agapau, ágape, que é o amor incondicional. É o amor sem medida, é o amor que não exige condições. Eu te amo do jeito que você é, independente do que você fizer, sujo de totô, eu não estou nem aí, eu te amo. A mamãe ama, a Jéssica ama o Filipinho até quando ele está sujo de totô. Não ama, então. Não muda nada não. Mesmo que ele quebre o seu jardim favorito, você continua amando ele mesmo. No momento que ele comeu, ele 3 tipos de morte que imediatamente passou para ele. A primeira foi morte espiritual, que ele falou aí. Segundo, ele passou para uma processo de morte física, que ele começou a envelhecer. E depois veio a morte física, depois de 60 anos, no caso de Jadão específico. E terceira morte seria o quê? Jesus, que era a solução de Deus, seria a morte eterna. O lago de fogo. Exatamente. Então, no dia em que ele decidiu que Deus é egoísta e mentiroso, ele morreu e se afastou de Deus. Mas porque Deus ama o homem de tal maneira, né? Porque ele recede o amor inamovível no hebraico, e ele é ágape, que é o amor incondicional no grego, ele tomou uma decisão. Eu vou atrás do homem. Eu vou buscar o homem. O filho do homem não veio buscar e salvar o perdido, fala nos evangelhos. É a primeira vez, estudar os nomes de Deus é interessante. Ele que estava se manifestando apenas como Elohim, o Deus poder, pela primeira vez assim que o homem cai, ele já aparece como o YHWH, o Jeová, o Javé, o Yahweh, né?
É uma palavra que não dá para pronunciar. Não, que é traduzida por Senhor tudo com maiúsculas, na Ferreira de Almeida, por exemplo. É o Deus que busca o homem. Vamos chamar de Jeová. É o Deus que busca o homem. Porque ele é amor, que ele ama o homem de tal maneira, e ele tomou essa decisão. Eu vou atrás do homem. Eu vou buscar o homem. Eu vou resgatar o homem da condição de morte. Eu vou desfazer a obra do diabo na vida daquele que é minha imagem e semelhança. Não é isso que fala em Hebreus 9, 26 e 1 João 3, 8? Vai anotar, não? Hebreus 9, 26 e 1 João 3, 8. Ou seja, que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. É interessante citar porque é impossível o homem buscar, porque o homem está morto. Sim, ele é cego. Romanos 3, 9 e 10. Não há ninguém que busca Deus, não há ninguém que ensina. Todos disseram muito instituído. É um tetraplégico querendo dirigir um táxi. Impossível. Impossível. Então, porque o homem, Deus ama o homem dessa forma, ele decidiu se tornar o esperma da mulher. Gênesis 3,15. Ele decidiu se tornar o esperma da mulher. Ele decidiu morrer a morte de todos os homens. Ele decidiu morrer a morte do homem que crê nisso. Porque a salvação que Jesus Cristo tetelestou, providenciou, ela é suficiente para todos, mas eficiente para o que crê. Então, Satanás, diabo, você matou o homem, a minha imagem e semelhança, você afastou ele de mim. A morte que eu falei que certamente ele morreria se ele comesse, agora ele está nela, então eu vou lá e morro no lugar dele. Eu morro no lugar dele. Por essa você não esperava, hein? Ele vai morrer, mas eu que vou morrer no lugar dele. Eu vou transformar-me no esperma da mulher e vou lá e pisar na sua cabeça. É a promessa de Gênesis 3,15. Então, a partir do momento que Deus fez essa, que é um dos versículos-chave da Escritura inteirinha, tudo que acontece em Êxodo, Levíticos, Deuteronômio, Josué, Neemias, Salmos, Provérbios, Malaquias, Zacarias, Judas, Mateus, Marcos, Apocalipse, está em função do desdobramento desse versículo. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te esmagar a cabeça. Tudo a partir daqui é um desdobramento desse versículo. Alguém levantou o dedo? Nós já estudamos isso lá em Satanologia. É o esperma da mulher, a semente da mulher. Não é o que está traduzido aqui? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A palavra traduzida por descendente é semente. Semente no hebraico que corresponde ao grego esperma. Esperma significa semente. Isso aqui Deus está fazendo uma alusão a uma intervenção sobrenatural. Porque uma mulher não consegue gerar e parir sozinha sem a presença de um homem. Tanto é que a Maria falou isso, foi pregada recentemente. O anjo parece para Maria e falou, você vai dar à luz aí a um filho, um ente divino, e você vai pôr o nome dele de Jesus, salvação, porque ele vai salvar o seu povo. Mas como é que é isso? Eu não conheço o homem, eu sou virgem. Calma, deixa que eu faça o trabalho. É semente, não. A palavra hebraica, o sentido dela é semente, entendeu? Que no grego corresponde a esperma. Semente em grego é esperma. Deus está falando, vou providenciar um homem sem a ajuda do homem. Eu vou intervir sobrenaturalmente na humanidade. Não ajuda nenhuma, porque o homem estava caído. Isso aí é o grande assunto da cristologia, que a gente, se tiver oportunidade, estuda. Sim. Sim, ela foi o receptáculo. Ela foi a barriga de aluguel de Deus. Sim, ela foi a barriga de aluguel. Ele poderia ter posto numa proveta. Não, ela não era pecadora. Não. Ela era, mas não era. Porque aí nós já estudamos isso em Tiago.
Lembra que nós estudamos isso em Tiago? A gênese do pecado. A gênese do pecado. Ela tinha natureza pecaminosa. Sim, ela tinha natureza pecaminosa potencial, mas não natureza pecaminosa efetiva. Esse é assunto de amartiologia, né? Ele chama de existência onde não há, né? Sim. Ele poderia ter chamado de existência como parte dele, que não tinha contaminação com parte mais direta pecaminosa. Olha, irmão, ele está preocupado nesse tipo de questão. Pois é. Ele poderia ter chamado. Ele poderia ter feito de qualquer jeito. Ele poderia ter usado o útero de uma elefoa. Entendeu? Não, de maneira nenhuma. Não. Sim. Uma vez eu Eu penso que tinha uns 23 cromossomos. Sobrenatural, totalmente sobrenatural, foi tudo algo de Deus. Se ele tivesse a natureza de Maria, ele não poderia morrer pelos pecados da humanidade. Deus fala que ele pode chamar de existência onde não. Sim. Ele criar um ovário lá dentro do útero. Essa parte sobrenatural ele Isso foi a grande discussão do século II. As coisas, nós precisamos estar com as coisas que são explícitas da palavra de Deus. Isso é implícito. Então, nós não podemos dar afirmação nenhuma, mas nós temos que Jesus sempre chegou Deus sem a natureza pecaminosa. Sim. Porque então, a Maria tinha a natureza pecaminosa e era pecadora. Sim. E foi uma barriga de aluguel. Exatamente. Isso é fato, né? Porque Deus não fez Maria sem pecado, né? Para que Jesus nascesse. Pelo contrário, ela tinha uma natureza era pecadora, pecaminosa. Sim. Mas Deus, de uma maneira sobrenatural. É lógico, senão os católicos estão certos, né? Aí com isso a Isabel, mãe dela, também tem que ser santa. E a bisavó dela também. E a tataravó. E a tatataravó. Porque são primos, e João Batista nasceu sobrenatural também. Não é? Esse santo é a justificação que ele veio por parte de Deus, não por parte da polícia. Sim. Mas isso tem sido por isso que nós temos que fazer explícito. Então nós. Que nem é o nosso assunto, nós só estamos passando por ele, né? Nosso assunto é lá no Daniel 9. Sim. Não. Porque o homem, ele tinha a natureza, de pecado, não tinha como gerar justiça. Por isso que Deus interviu. Aí, no caso, ele colocou isso numa situação humana, que poderia chamar a descendência de Jesus Cristo do judeu. Sim. Que é o assunto que nós estamos. Mais uma folha aqui para frente. Mas, de qualquer maneira, existe uma promessa de intervenção divina na situação caótica humana. Gênesis 3,15. Passar o cumprimento dessa promessa feita em Gênesis 3,15, de intervir na humanidade, Deus elaborou um plano. Lembra que eu falei que Deus é um Deus organizado, é um Deus que planeja. Deus elaborou um plano, ele já deu a primeira luz desse plano lá em Gênesis 3,15. Eu vou pisar na cabeça da serpente e desfazer as obras dele no homem. Essa intervenção negativa de Satanás, do diabo no homem, na minha criatura favorita, na minha mais semelhança. E esse plano de resgatar o homem, ele passou a ser desdobrado. Ele começou a acontecer a partir de Gênesis 3,15, a partir daquela promessa no Éden. E Deus então começou a trabalhar soberanamente e progressivamente na efetivação desse plano. Tudo que vai acontecendo em Gênesis 2, 3, 4, 5, 50, Gênesis, Êxodo, Levítico, Apocalipse, está em função da efetivação desse plano.
dar cumprimento a Gênesis 3,15. Só que para efetivar esse objetivo, igual o irmão citou, ele precisou da Maria, ele precisa de uma agência humana. Ele precisa de um agente. Na realidade, a Maria é só um elemento desse agente, que ela é uma judia. Ele pôs na cabeça, vou escolher um agente. Então, através dos milênios, Deus dando execução a esse plano, Deus dando efetivação a essa promessa de intervenção na vida do homem, de Gênesis 3,15, de desfazer a obra de Satanás no homem, ele começou a trabalhar progressivamente, selecionando, limitadamente e acumulativamente. Lembra do de Graça falando isso? Agora em 1985? Progressivamente, seletivamente, limitadamente e acumulativamente. Progressivamente ele foi selecionando e limitando. Então, se Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, Deus soberanamente, vou trabalhar através de Abel. Ele escolheu Abel. Abel foi morto, ele mandou um substituto, 7. Passaram-se os séculos, Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Eu vou ficar com 100. Escolheu trabalhar com 100. Jesus Cristo poderia ser um alemão. Jesus Cristo poderia ser um neozelandês, mas ele escolheu que seria um semita. Por isso você vê hoje, que desde que você vê no jornal, os antissemitas, os semitas, são anti-essa. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é, Deus está trabalhando progressivamente, seletivamente em função do cumprimento dessa promessa. De Gênesis 3,15, de intervenção. Então, entre Caim e Abel, ele escolhe Abel. Entre Sem, Cão e Jafé, ele escolhe Sem. Sem teve 5 filhos, Elão, Assur, Lude, Arã e Arfaxade. Ele escolheu Arfaxade. Por que Deus escolheu Arfaxade? Não sei, mas escolheu Arfaxade. O Arfaxade teve 2 bisnetos. Ele teve um filho, Salá teve um neto, Éber, e teve 2 bisnetos, Joquitã e Peleg. Ele escolheu Peleg. Ele poderia ter escolhido Joquitã, mas ele quis Peleg. Os milênios estão passando. Lá na frente, mais alguns milênios, veio um rapaz, descendente de Peleg, descendente de Arfaxade, descendente de Sem e descendente de Noé, chamado Terá. O Terá tinha 3 filhos, Naor, Arã e Abrão. Escolhi Abrão. Por que ele não escolheu Naor? Não sei. Pegou a pergunta dele, não sei. A Bíblia não fala. Por que ele escolheu Arã? Também não sei. Por que ele escolheu Abrão? Porque a Bíblia fala que ele escolheu Abrão. Um caldeu idólatra. Um caldeu idólatra. Nós vamos ver o versículo. Ele escolheu essa nação. Não era porque eles são ruivinhos do olho azul. Não é porque eles são bonitinhos. Não é porque eles são inteligentes. Não é porque eles sabem brigar. Porque eles sabem Muay Thai. Não é nada disso. É porque Deus quis. Não. Deus está trabalhando em função da efetivação desse plano soberanamente. Ele faz as escolhas. Ele, na sua presciência, ele sabe todos os porquês, todos os fins, né? Ele já conhece todas as alternativas dimensionais e interdimensionais, e ele faz aquela escolha. É isso que deixa os fariseus da atualidade como Deus vai escolher a pior pessoa que existe, um assassino. Essa semana eu li frases terríveis de um idiota chamado Saramago. O cara é um imbecil. Tem frases dele que não posso falar aqui no púlpito, o que ele fala que Deus é, né? Mas deixa pra lá. Talvez alguém já tenha lido. Mas entre Naor, Arã e Abrão, ele escolheu Abrão. Abrão teve 2 filhos, já é Abraão, Isaac e Ismael. Ele escolheu Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó.
Deus escolheu Jacó. Então o plano progressivo, seletivo, limitante e acumulativo de Deus está percorrendo as gerações através dos milênios. E desse rapaz Jacó, que era um egoísta, estelionatário, ele fez uma nação chamada Israel, a minha agência. Foi pegando a nata do... Como é que chama aquele caldo preto que escorre do lixo? A nata do chorume, né? Aquele totô líquido boiante, né? Então, esse é o meu agente. Essa é a minha agência. Esse é através do qual eu vou trazer cumprimento à minha promessa de Gênesis 3,15 de intervenção na humanidade. Israel, um povo que ele formou e escolheu para ser diferente de todos os outros povos do planeta. Êxodo 19, 5 e 6, é interessante ler depois, só não vou ler por causa do estertor do tempo, né? De Êxodo 19, 5 e 6, Deuteronômio 7, 6 e 8, e 14 e 2, fala que Israel é a raça eleita. Vós sois raça eleita. Fala literalmente assim. Não tem como não ler Deuteronômio 7, que responde alguma coisa que alguém fez um comentário aí. Raça eleita e povo santo. Um povo separado. Um povo separado para ser show, para ser diferente de todos os povos do planeta. Até citei isso para Raquel, parece que outro dia. É uma cena, uma imagem que eu vi na internet, tem aquele monte de ovo amarelinho e tem um ovo azul. Pintado de azul ali, diferente de todos os outros. Azul, 2 riscas azul com uma estrelinha de 6 pontas, vamos dizer. Né? Mas Deuteronômio 7, 6 a 8 diz o seguinte: porque tu és, Deuteronômio 7, 6 a 8, povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor Deus vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros que vieram antes, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Tem N passagens no Velho Testamento que falam a respeito desse assunto. Deus formou e separou Israel para ser o agente, a ferramenta, o instrumento para dar cumprimento aos seus propósitos. Um povo, uma agência, um veículo através do qual ele faria, dentre várias coisas, 3 principais. Revelar a sua vontade por escrito. Está aqui, uma biblioteca inteira. Provavelmente só 2 livros aqui foram escritos por um gentio, Lucas e Atos. Os outros 64 foram escritos por judeus. Então, através desse povo, ele revelaria a sua vontade por escrito. Através desse povo, dessa agência, desse veículo, ele traria o Salvador da humanidade, o esperma da mulher. Jesus Cristo, filho de uma judia. A salvação vem dos judeus. Jesus não falou com a samaritana. E, para fechar, Deus revelaria o seu caráter e a sua glória através desse povo. Quem é Deus? Como é Deus? Qual o caráter de Deus? Olha para Israel. É um Deus que ama por mais que se pise na bola. É o assunto de Daniel 9. Que nós somos mesmo sem estragar o plano de Deus na nossa vida, né? Mas Deus não jeito. Israel é a prova. Como Deus, ele já depois que foi Israel, escolheu Judá, e a descendência de Judá viveu o Messias, passou pela prostituta Raabe, né? E por aí vai, né? Lucas 6 e Mateus 1. Lá fez o semita é Abraão, Israel, de Israel separou uma filha, de Judá separou um homem, Davi, e de Davi foi o Messias. E Davi teve uma pancada de filho.
Aliás, dos monte de filhos que Davi teve, ele escolheu justo aquele que nasceu do fruto do adultério dele, com a mulher que ele matou o general dele, melhor amigo, para ficar com a mulher. Aliás, a genealogia de Jesus é maior que ela filme, né? Tem incesto, tem adultério, tem prostituta. Jesus tem um filme queimadíssimo, humanamente falando. Queimadérrimo. É da Band. Tão soberano, tanto poder, que enquanto a humanidade vai escolher o melhor para trabalhar e representar, o lixinho, né? A gente vê isso até na questão de acho que é para onde ir, sabendo de Deus, porque quando o Senhor subiu, houve problema que cada um tinha lá, ele falou, vocês podem. Aí ele escolheu o melhor. Paulo fala disso, que Deus escolheu as coisas humildes e que não são para humilhar as que são. E ele entender que não faz a estrutura toda, Deus está escolhendo trabalhar com Com lixo, né? Nós. Existiam sábios, existiam magos, adivinhadores, eles tinham tudo no meio deles, né? Mas eu não vou deixar que eu vou fazer um escravo, sobre isso aí. Exatamente. Por isso, falando só profundidade, Que nós estamos aqui pertinho. quem conhece o caminho de Deus, os seus pensamentos, Eu penso que mas Deus, perdão, O pessoal não gosta do microfone. Deus escolheu homens também, né? Que o engraçado, Paulo, Isaías, que era da realeza. São poucos. São poucos, né? mas Paulo fala que ele concedeu profecia, As pessoas de Qualificadas. Pedro e os outros que Atos 2, 3, 4, letrados, também Deus escolheu homens que tinham uma cultura. Isaías era da realeza. Ele era príncipe. Jeremias, sacerdote. Quando se resume uma situação, Deus não dá glória para ninguém. Sim. Não é verdade? É verdade. Ou seja, vai usar todos os recursos, vai deixar o homem para participar, mas a glória vai voltar para ele. Com certeza. É engraçado. A oratória. Para fechar isso que eu estava falando aqui, está lá em Romanos 9, 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles, está falando dos judeus, né? Descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, para dar cumprimento a esse plano, para efetivar essa promessa de Gênesis 3,15, Deus precisava de uma agência. E ele escolheu essa agência, Israel, esse agente. E, mais ainda, Deus se tornou um com esse povo. Deus se casou com Israel no Sinai. Israel é a esposa de Deus. Isaías 54, 5. Ezequiel 16 é fantástico, né? Ezequiel 16, de 1 a 14. Que eu não vou nem conseguir não ler pelo menos o versículo 8. Ezequiel 16, de 1 a 14, no versículo 8 diz o seguinte: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o seu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em Berite, em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Está falando lá de Êxodo 19, está falando do pacto mosaico. Isaías 54, 5, Ezequiel 16, de 1 a 14, Jeremias 31, 32, Oséias 2, 19 e Jeremias 3, 14. São algumas das passagens que falam que Deus é o esposo, é o marido de Israel. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. O marido, quando se une à mulher, se torna uma só carne. Deus passou a ser um só com Israel. Deus Todo-Poderoso, o Elohim e Israel são uma pessoa só. Quem persegue Israel está perseguindo Deus. Entendeu? E o casamento, que ele é esposo de Israel e Israel é a esposa de Deus, é uma figura
que Deus usa nas Escrituras para revelar amor, intimidade, privilégios e primazia. A esposa não é aquela, a primeira do seu lado, você acorda do lado dela. Não tem jeito dela não ser a primeira, né? Ela tem privilégios. É com ela que você tem intimidade, é com ela que tem amor. Mas o casamento implica uma outra coisa também: responsabilidade. É a parte alta da questão, né? Implica em responsabilidade. Então, para selar essa relação, né, eu fiz uma aliança contigo, falou aqui em Ezequiel, para selar essa relação, para formalizar, para estabelecer quais são as responsabilidades, não é 1 Coríntios 7 que fala que a partir do momento que você se casa, nem seu corpo é seu mais. 1 Coríntios 7,4. O corpo do marido não é dele, é dela, e o corpo dela não é dela, é dele. A mesma coisa com a relação de Deus com Israel. Então, para selar, só para fechar esse raciocínio, que aí semana que vem já é o gancho para entrar no Daniel 9. Por que chegou no ponto que chegou em Daniel 9? Então, para selar essa relação de marido e mulher, entre Deus e Israel, ele propôs, através de Moisés, um pacto. Ele propôs um pacto condicional. Ele estabeleceu cláusulas. Para andar comigo, para ser minha mulher, você tem que pensar igual eu penso. Você tem que andar igual eu ando. Você tem que ser igual eu sou. Eu sou santo, você tem que ser santa. Eu penso assim, eu sou justo, você tem que ser justo. E ele explicitou isso através de mandamentos. Através de mandamentos. Isso está lá em Êxodo 19. É o casamento de Deus. Olha Israel entrando aí. Moisés trazendo a noiva e Deus esperando lá no Monte Sinai, cheio de relâmpago e trovão. O monte sacudindo, né? Tá lá, é só ler em Êxodo 19. Êxodo 19, de 1 a 8, diz o seguinte: ó, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam 6 milhões de pessoas aproximadamente. Ali, pois, se acampou Israel em frente do Monte Sinai. Que bonzinho. Subiu Moisés a Deus, ele era testemunha desse casamento. E do monte, o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se como é que está na minha Bíblia? Se diligentemente, com todo capricho, com todo carinho, com toda presteza, né? Com todo, como é que é aquele que ensina? Com todo esmero. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha berite, a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés desce do Monte Sinai e fala isso para Israel. Se diligentemente ouvirdes e obedecer, então, veio Moisés, chamou os anciãos do povo, 70 idosos, e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu unanimemente a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo. Manda no peito aí, cruza aqui no meu peito que eu marco esse gol. Beleza? Então Moisés vai subir o Monte Sinai de novo. Essa parte eu não penso, né? Não devia ser fácil escalar um Sinai. Lá vai Moisés, sobe o Sinai, né? Ele falou que topa. Então agora vai lá, fala que eu também topo. Casou.
Deus propôs um pacto condicional, tem que obedecer, né? Porque para essa relação dar certo, esse casamento dar certo, só precisava de uma coisa da parte de Israel. Vocês viram a mão poderosa que eu arranquei vocês do Egito? Então, eu sou poderoso, não sou? Eu consigo dar conta da minha parte do recado, que é te proteger, te alimentar e etc. Já demonstrei isso. Então, você precisa confiar agora em mim. Você precisa confiar que eu sou fiel, que eu sou poderoso. Então, Israel, para essa relação dar certo, só precisava de uma coisa: dar de Deus e obedecer. Só isso. Porém, Deus é aquele que sonda mentes e corações, ele sabe o quão caído, depravado e pisa na bola que nós somos. Ele avisou, lá em Deuteronômio 28. Na semana que vem nós vamos prosseguir. Ele pôs 6 rapazes no Monte Ebal, onde há o mal, e 6 rapazes no Monte Gerizim.